Começando agora mais um podcast do Advogado 10X, e hoje um podcast incrível, né? Você que curte tecnologia, futuro do direito, com certeza esse podcast foi feito para você. Se você ainda não segue o nosso canal, já aproveita, segue o canal, já deixa o teu like aqui no começo desse vídeo e hoje vai ser uma aula, né? Do meu lado aqui, o cara fera da tecnologia, né? O cara da gestão, o Edu, da DVBox, também conosco aqui o Gabriel, lá da Freelaw, é os robozinhos das petições. Vamos falar robozinho das petições, né? Pode falar sobre isso, né? E também o Malbio aqui do Chat Guru. Para começar, Edu, quem não te conhece, se apresente. Quem é o Edu? Bom, Cristiano, valeu pelo convite aqui. Essa mesa aqui repleta de feras da tecnologia. Prazer estar com vocês. Eu sou o CEO da DVBox, né? CEO também do meu escritório de advocacia, QT Advocacia, que a gente estava falando antes ali de entrar que foi o primeiro escritório 100% digital do Brasil, né? Até hoje desde 2015 a gente não atende ninguém presencial, então depois de um tempo a gente passou o pessoal também todo para o remoto, então toda a equipe é remota em 19 estados do Brasil. E aí depois disso a gente foi desenvolvendo a DVBox aí, que é um software de gestão que foi evoluindo e hoje aí a gente está com cerca de 2.000 escritórios, 30 mil usuários. Com certeza bastante experiência aqui hoje, né? O Gabriel é o cara das petições, né? O cara da Freelaw. A gente, toda vez que eu encontro com o Gabriel, eu falo assim, Gabriel, como é que tá a tua equipe lá? A última vez era 7 mil. A gente tava conversando agora e já tem 9 mil advogados. Gabriel, se apresenta aí, como é que funciona essa Freelaw? Tudo bom, Cristiano? Prazer estar batendo esse papo com todos vocês aqui. O Chat Guru agora a gente se encontra em todos os eventos, eles estão dominando o mercado jurídico. O Edu eu já conheço, foi quase um ídolo nosso ali no início, quando eu comecei a trabalhar com marketing jurídico. Eu vi assim, gente, existe esperança, existe um case de marketing. A gente estava batendo um papo sobre isso aqui antes. Me inspirou bastante. Antes de fundar a Freelaw, eu trabalhei com marketing jurídico no escritório lá da minha família. E usei muito do case lá do Edu, então tá sendo uma honra aqui bater esse papo com vocês. Mas eu sou o Gabriel, sou um dos fundadores da Freelaw, a gente está no mercado desde o início de 2018. A gente ajuda escritórios de advocacia a contratarem advogados para elaboração de petições. Então a gente tem um sistema que os escritórios delegam petições, eles podem avaliar diferentes advogados e recontratar os advogados que eles mais gostam. Eu gosto muito de dizer que delegar não é fácil. Se fosse fácil, não precisava de uma plataforma igual a nossa. E acho que o nosso segredo é muita transparência, muito trabalho duro para cada cliente nosso, a gente vai ajudando ele a criar uma equipe remota ali para a realidade dele. O Cristiano está brincando ali de robôs, de petições, porque o que a gente tenta fazer hoje, né, e a visão da Freelaw para 2024 e anos seguintes, é a gente automatizar mais esse fluxo de delegação de petições. Eu acho que inteligência artificial já é uma realidade, tem várias plataformas agora aí que estão se propondo a usar o ChatGPT ou similar ali para ajudar o advogado a fazer petição. E o que a gente busca é, poxa, onde que a inteligência artificial pode ajudar o advogado, o que a gente pode automatizar na jornada de confecção de peças. É um ponto aí que a gente está desenvolvendo aí, como o Cristiano trouxe dos robôs. Conosco também aqui o Malbio. O Malbio é o cara dos robozinhos lá do Chat Guru. Quem é o Malbio? Quem é o Chat Guru? Vamos lá, primeiramente agradecer, Cris, pela oportunidade, né, pelo convite. Essa mesa aqui tá pesada, a gente estava brincando aqui nos bastidores que cada um faz uma etapa. Hoje, meu nome é Malbio Mendes, eu sou o Head de Comercial e Marketing do Chat Guru. Vocês ouviram bem, Comercial e Marketing, as duas áreas juntas. A gente não tem com quem brigar, tem que brigar comigo mesmo para que o lead lá chegue bem qualificado, para que o time de vendas possa converter. O Chat Guru é uma solução de atendimento pelo WhatsApp, a gente trabalha tanto com a versão de API Web, com a versão verificada, para que o advogado possa potencializar o atendimento. E o Edu falou sobre a questão do remoto. A gente já nasceu remoto, Edu. Lá em 2018, o Chat Guru já nasceu com o modelo home office. São os mais de 100 colaboradores, todo mundo, cada um na cidade. Eu moro, por exemplo, em Fortaleza. Estou mais agora aqui em São Paulo, né? Fico mais por aqui do que lá. Mas você ter uma ferramenta para conectar toda a equipe e fazer atendimento através de um único número é fenomenal para que você tenha uma gestão mais eficiente. Aí combinando ter a ferramenta do Gabriel para poder fazer as petições, ter o DVBox ali para poder fazer a gestão tanto dos processos como dos clientes. Então, várias soluções elas podem ajudar a potencializar e escalar cada vez o negócio do advogado. A ideia desse podcast foi reunir mesmo essa galera aqui para entregar tecnologia, né? Eu estava conversando com o Gabriel ali, quando eu conversei a primeira vez com o Edu, né? Eu falei pro Edu, olha, o Edu foi o primeiro case um dos primeiros cases que eu estudei, né? Na idade, a turma fala que eu sou dinossauro, né? Ele é mais dinossauro que eu nisso, né? Foi um dos primeiros cases que eu estudei, né? Do escritório digital, previdenciário, o cara do Sul, né? Que tava escalando na época que a OAB batia pesado em mim, né?
por causa de investimentos em tráfego pago, tal, estudo de novas tecnologias. Hoje, graças a Deus, mudou, né? A OAB tem uma outra visão, inclusive já tem até uma portaria em relação à publicidade. Mas fala para mim aí, Edu, conta um pouquinho desse teu case, como é que começou essa história do marketing jurídico, do previdenciário, que com certeza a galera do digital, a galera do jurídico, todo mundo estudou teu case. Bom, eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul que tem 40 mil habitantes, né? Chama Tramandaí, e a gente queria focar muito em aposentadoria especial de pessoas que têm ali uma renda mais alta, né? E aí era muito pouca gente na minha cidade, eu acabei, os dentistas, por exemplo, eu consultei todos os dentistas, fiz limpeza bucal até não poder mais, né? Para conseguir cliente. E aí quando esgotou lá na cidade, pô, preciso, né, ir para algum outro lugar. Aí eu descobri, um primo meu foi trabalhar em Florianópolis, na RD Station, foi um dos primeiros 4 funcionários contratados lá, e aí eu fui comer um churrasco com ele, ele me descreveu o inbound marketing, início de 2013, assim, tudo como funcionava o funil e tal. Ninguém nunca tinha falado disso, né, pra mim, e dali pra frente eu disse, é isso que eu preciso fazer, né, e aí a gente investiu tudo ali pra conseguir, mas eu lembro que até hoje os primeiros 1.500 visitas no nosso site, minha irmã, que até hoje está comigo, a gente pulava junto para comemorar, né? Hoje a gente tem isso em 1 hora, em umas 4, 5 horas a gente tem esse acesso, né? Mas o início é bem desafiador. Mas antes de entrar um pouco nisso, eu queria... Uma coisa que eu constatei aqui, Cristiano, nessa mesa aqui. Esses dias eu vi um caso de tecnologia que me chamou bastante atenção, que eram os robôs que usavam pessoas... Em vez de ele fazer tudo sozinho, eles usavam pessoas deficientes que estavam em casa para controlar ele e tal, e servir as pessoas, né? E, enfim, era uma tecnologia de conexão entre as pessoas, né? E eu vejo que a tecnologia tem duas formas de fazer, 2 modelos grandes que dividem a gente que trabalha com isso, que é aquela tecnologia que exclui os seres humanos, que desemprega, que desaloja as pessoas do mercado de trabalho, da convivência social, e aquela tecnologia que inclui, né, que fortalece, que aumenta a produtividade do ser humano, que aumenta as capacidades do ser humano, né? E eu acho que nossos 3 softwares aqui, eles estão mais para esse lado, né? Então vocês 3 assim tem um impacto gigantesco no direito no Brasil, né? Vocês já pararam para pensar o tamanho do impacto de vocês 3 a nível de tecnologia no Brasil? O Edu, pela tua experiência, para onde caminha o direito? Bom, eu acho que o modelo que a gente ele está esgotado, né? O judiciário tem corrido para se salvar, na verdade, né? Os processos demoram demais numa sociedade que precisa ser cada vez mais rápida, cada vez mais com soluções imediatas e, bom, organizações criminosas aí têm poder sobre vários setores do judiciário, né? Botam medo no judiciário, no Ministério Público, e a gente tem aí cada vez mais a gente tem eles se sentindo inseguros, principalmente comarcas do interior. E aí também tem a questão, por exemplo, da competência territorial, que cada vez faz menos sentido. Pelo menos para nós aqui, que, por exemplo... Eu tenho clientes no mundo inteiro via Google. É, isso aí. Como é que tu vai manter uma relação de consumidor, uma relação trabalhista, né? Às vezes até uma relação familiar de longa distância e definir competência territorial, né? Então, acho que a tendência é uma mudança radical nos próximos 5 anos, aí, pelo menos atenção para que isso aconteça, e a tecnologia vai estar no centro disso, né? Sem se adotar novas tecnologias, o judiciário vai colapsar. Não sei se é isso que você... Tá vindo para cá, eu perguntei pro rapaz que nos trouxe, né? Eu tava falando no carro, eu fiz petição em máquina de escrever, né? Eu tenho um curso que nenhum dos 6-3 tem. Eu tenho um curso de datilografia. Nós pegamos aí 100 anos de uma advocacia na máquina de escrever. Depois começou os computadores, peticionamento eletrônico, o digital acelerou demais, né? E hoje esses momentos, esses paradigmas são muito menores. Com a inteligência artificial agora vai acelerar demais, né? Falando em inteligência artificial, como é que você vê o futuro do direito aí, Gabriel? Você que é uma plataforma de petições, sim, e eu sei que vocês estão desenvolvendo inteligência artificial nas petições. A gente já trabalha com inteligência artificial. Fala só um pouco mais perto do microfone. A gente já trabalha com inteligência artificial hoje, a gente faz muito teste assim, quanto a isso, e quando a gente vai ver o que os estudiosos falam sobre isso, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Mas, assim, se a gente for pensar no universo de 10, 20 anos para frente, é muito provável que a gente tenha uma inteligência artificial que ela tenha as competências técnicas ali bem parecidas que um advogado tem e que uma pessoa tem. Só que a gente tem desafios regulatórios, desafios éticos, então tem muita coisa envolvida.
o que eu acredito... Hoje, qual que é o foco nosso dentro da Freeló para usar a inteligência artificial? Por exemplo, um trabalho que a gente tem, foi até o que o ministro do STF falou quando ele trouxe sobre... ele estava discursando sobre o assunto de inteligência artificial. É basicamente fazer um resumo do processo, o que está acontecendo, para que, a partir daquilo, o magistrado ele vá ali tomar a decisão dele naquele caso, sem que ele tenha que folhear ali aquelas milhares de páginas dentro dos autos do caso. Eu acho que, por exemplo, poxa, talvez a gente não precise de usar a inteligência artificial para ela já fazer a petição, mas será que tem como a gente utilizar a inteligência artificial para ela pegar o processo e resumir tudo o que aconteceu? Que aí meio que o tempo de análise do caso ele vai ser menor. Uma questão que a gente já está implementando é o seguinte: hoje o escritório ele manda para a gente o número do processo, a gente puxa os autos automaticamente e pede para a inteligência artificial já fazer uma mini versão ali do caso para ver se o escritório validar se era aquilo mesmo. Se for legal, a gente já manda para o advogado daquele jeito, para alguém completar a peça. Se não, a gente devolve para o escritório falar então qual que era a visão do caso. Então, ou então, sei lá, a gente usar a inteligência artificial para revisar petições e a gente compara ali para ver qual que está melhor, com revisão da inteligência artificial ou sem. Eu acho que a gente tem um processo... O que eu penso muito é que a gente tem vários procedimentos de trabalho na advocacia. Então, dentro do nosso procedimento de trabalho, o que a gente pode fazer para economizar tempo do advogado? Sim, a redação, talvez a pesquisa, existe espaço e quem acha que não tem, eu acho que talvez só pode ser salvo só se for por uma questão regulatória, porque a inteligência artificial ela vai avançar muito nisso, mas eu penso muito nessas outras tarefas que são repetitivas. Ontem mesmo eu estava conversando com... Tem muito advogado trabalhando de síndico, tem muito advogado trabalhando... O que é trabalhando de síndico? Ele cuida dos boletos que não foram pagos, ele faz a petição, ele faz a procuração, ele faz o contrato, ele acompanha os pushes de prazo, né? E, fora que e tempo é algo que você não compra, né? Tempo não compra. Tipo, tem petição que, assim... Tava conversando com um cliente ontem da DVBox, ele tava me mostrando lá os casos dele, querendo um apoio ali na elaboração de petições. Mostrando um caso específico, petições extremamente repetitivas, que é literalmente, tipo assim, trocar o nome das partes e uma coisa ou outra ali que... Mas, assim... dá para você praticamente fazer um formulário, se coloca o nome e aí se acontecesse isso, coloca essa cláusula, se acontecer isso, coloca outra cláusula. Tem uma empresa de contratos, né, que faz isso muito bem lá de Belo Horizonte, que é a Netlex, que eles fazem muito isso para automatizar contratos, mas eu acho que dá para usar isso também na elaboração de petições e eu acho que o advogado ele tem que buscar ser mais inteligente. Se ele faz isso, ele tem mais tempo para advogar, para cuidar do seu cliente. E uma coisa que é interessante, Cristiano, que tem algumas pessoas, quando elas começam a falar assim, poxa, eu vou parar de fazer petição, parar de fazer o estratégico no meu escritório, eu me sinto até culpado. Assim, gente, eu até entendo, mas você não deveria se sentir culpado, porque o seu cliente ele quer ser bem atendido, ele quer um trabalho de qualidade. Se você só fica pagando incêndio como um síndico, você nunca vai fazer um trabalho de qualidade de verdade. Mabel, quantos advogados hoje a ChatGuru atende? Mais de 1.000. Mais de 1.000. Pela tua experiência, para onde caminha o direito aí? Acho que é legal a gente voltar um pouquinho, que eu vejo nesses últimos 5 anos, que o conhecimento, né, as informações estão chegando mais rápido para o cliente final do advogado. Então, normalmente, o advogado ele tem uma parte que atende o B2B, que é o pessoal que trabalha com o direito empresarial, mas a maioria atende com o B2C, o cliente final. E hoje, o previdenciário cresceu muito, vários segmentos de direito trabalhista cresceu muito, as pessoas têm mais acesso à informação. Consequentemente, elas buscam uma oportunidade de buscar pelos seus direitos. Alguns anos atrás, a gente não sabia o que era uma criança autista que tinha direito a um BPC-LOAS. Hoje em dia, a pessoa que seja, pode ser a pessoa que tenha um nível social que não tem tanto conhecimento, hoje a internet está ajudando, graças a Deus, essas pessoas a ter acesso a isso. E eu vejo que cada vez mais o Brasil, isso é uma estatística que eu me assustei, o Brasil é o país que tem mais advogados do mundo. Mas por habitante. Há cerca de uma semana eu estive na Conferência Nacional da Advocacia. E lá falaram, é a maior conferência do Brasil. Aí um cara falou, Brasil não, a maior conferência do mundo. Tanto que quando eu converso com qualquer outro advogado de fora do país, os caras falam, você sobrevive no Brasil, você sobrevive em qualquer lugar. Sim. E antigamente, como é que funcionava o direito? Assim, né? Pela minha avaliação. Você abriu um escritório local, muitas vezes você tinha que ir para o melhor metro quadrado da cidade para poder você passar uma certa credibilidade. E hoje, a pandemia acabou acelerando isso também. O advogado ele tem que aprender a trabalhar com o digital.
Porque às vezes o cliente dele, o cara tá, por exemplo, lá no interior do Rio Grande do Sul, ele pode atender um cliente lá no Ceará, lá em Pernambuco, lá no Acre, no Amazonas, porque ele tem que ser especialista em alguma coisa ou ele tem que ser bom em tudo que ele está proposto a entregar e montar uma equipe. E muitas vezes o advogado ele quer montar um time, mas ele tem que entender as possibilidades. Então ele vai ter uma ferramenta como o Freewall para poder selecionar o advogado que ele mais gosta e passar essa demanda para que ele possa acelerar o negócio. Ele não precisa fazer. Ele não precisa estar 100% focado em produzir. Então quando você começa a entender que o escritório de advocacia é um negócio, e é um negócio que ele precisa de cliente, precisa ter faturamento e precisa lucrar, ele vai entender que a tecnologia ela vai acelerar o negócio dele em 10 anos. Essa é a grande verdade. Edu, como surgiu a DVBox? Bom, foi por várias demandas, né? Como eu tinha falado antes, a gente começou a fazer o marketing digital e a gente percebeu que os clientes vinham do digital, os juízes já estavam no EPROC, no PJE, então nos atendendo no digital, mas só faltava a gente resolver a relação entre o time, né? Então, nosso time e nossos clientes também podem estar se relacionando no digital. E principalmente uma coisa que os dois falaram aqui é a questão do tempo, né? Então, o que a gente sempre pensou no início da DVBox é, para o advogado, tempo é custo dentro do escritório. Quanto mais demora um processo, mais a gente vai ter despesa no escritório. E olha, muitas vezes um processo que tu ganha uma bolada de honorários, que demora muitos anos, às vezes tu cai no vermelho e tu nem percebe. Só porque tu veio com honorários altos, tu acha que tá ganhando e tá perdendo, né? Então a DVBox serve muito para isso. Produtividade não só para de unir outro, aquelas né? pontas que estavam soltas. Isso, exatamente. Tá, e qual o grande diferencial da DVBox hoje? O sistema de pontuação por tarefas, né? A gente criou um sistema que é capaz de resolver o problema da produtividade no home office, né? E vocês imaginam que isso nem o Elon Musk conseguiu resolver, né? Sem querer ser, né? Ele é até contrário, né? Ele é contrário, mas assim, se no remoto já resolve, imagina no presencial, né? Então a tendência é o seguinte, tem um conceito que chama de software que é Orgware, né? Que é um software de organização de equipes e tal. E a DVBox é isso, porque ela tenta organizar todo o time e dá a ferramenta para o gestor ver quem cai de produtividade, Cristiano, e vai puxando os outros para baixo também, porque aquela pessoa que está improdutiva vai sendo um mau exemplo para os outros e vai, né, tirando o ritmo de todo mundo. E isso acaba impactando diretamente na margem do escritório, no espaço que o escritório tem para investir, para tirar do lucro e reinvestir em marketing e, consequentemente, em crescer. Então, na nossa visão, dentro da DVBox, a produtividade é a base de tudo, né? E qual o maior desafio da DVBox hoje? O maior desafio da DVBox hoje, eu acho que as integrações com esses caras bons aí, que a gente está aí colocando como pauta principal desse ano, né? A gente já estava falando para o Mab que está na lista de prioridades lá a gente fazer a integração, porque eu acho que hoje a DVBox já tem o maior número de integrações, mas são poucas, né? Mas os nossos concorrentes não dão muita atenção para isso. Porém, a gente vê... fechado, né? Eu acho que Exatamente. O pessoal fica com medo de integrar, fica assim, meu Deus, mas se eu integrar com outro sistema eu vou ficar mais fraco, sendo que fora do direito todo mundo integra com tudo, né? Você integra, você vê ali, por exemplo, o Pipedrive como um CRM de vendas, e ele integra com o Active Campaign, que também tem um módulo de CRM de vendas, e eles se integram entre si, e de certa forma, pode substituir o outro. No direito, a gente não faz muito isso, né? Não, com certeza. A gente, imagina, né? Tem alguns concorrentes que têm menos desenvolvedores, tem 18, 25, né? Lá na DVBox a gente tem 3, né? E mais um que dá assessoria de vez em quando. Então, o pessoal pensa assim, vou integrar, eu vou ter que ter manutenção, eu vou ter que dobrar a minha equipe de desenvolvedor. Porém, existe, né, outra cultura mais, digamos assim, atual de desenvolvimento, que é muito focada em não estabelecer prazos para as entregas. O nosso desenvolvedor não trabalha com prazo, ele trabalha com qualidade, ele tem que entregar aquilo com o máximo de perfeição possível para não dar manutenção depois e não ter que ficar voltando. Isso nos dá a possibilidade de ter uma equipe bem reduzida e de abrir o número de integrações, que é o que a gente vai conseguir priorizar esse ano, para a gente conseguir fazer esse fluxo e essa conectividade entre o mercado, né? Gabriel, como é que surgiu aí a Freelaw?
A gente participou de uma competição de Direito e Tecnologia em fevereiro de 2018, promovida pela OAB, inclusive. O OAB de Minas foi uma das seccionais aí que apoiou a Comissão de Direito para Startups. E a gente passei um final de semana, chamei várias pessoas para irem. Na época, na verdade não namorava, eu estava me relacionando com a Júlia, que hoje é minha noiva e sócia. E eu convidei várias pessoas para irem, amigos e tudo mais, só a Júlia que quis ir comigo. Foi eu e a Júlia, acabou que saímos de lá com o prêmio de terceira melhor solução. Eu falei assim, gente, vou ficar rico se eu investir nesse negócio. Comecei a trabalhar, não foi bem o caso, foi bem difícil, né? E aí em 2018 eu ainda advogava e trabalhava na Freeló. A partir de 2019 eu fiquei em tempo integral e aí a gente começou a crescer, mas foi a partir de uma competição mesmo. 3 dias, de sexta a domingo, saímos de lá com, sei lá, 6 clientes e no início era tudo manual mesmo. Era assim, um formulário a gente captava currículo de advogados e o outro formulário a gente captava demanda de escritório de advocacia. A gente atuou assim com 1000 demandas até a gente desenvolver a plataforma. E aí foi legal porque quando a gente foi desenvolver a plataforma a gente já tinha feito tanta coisa manual que a gente sabia o que as pessoas queriam, né? Então foi bacana. Tá, e qual o grande diferencial do Freeló hoje? Bom, eu acho que o grande diferencial é a tecnologia mesmo. A gente hoje tem sócios programadores, a gente tem uma equipe muito qualificada, então quem entra vê interface, essas coisas, é muito bacana. São as automações que a gente está se propondo a fazer. E hoje, assim, no produto atual, que as pessoas elogiam muito, acho que são 2 coisas. Primeiro, a nossa honestidade. Então, cara, você quer qualidade em todas as petições que você vai contratar na sua vida, todas as petições que você vai delegar, não vai acontecer sempre. Você tem que trabalhar com processos para que isso aconteça. Então a gente trabalha assim, olha, você vai entrar, você tem um período de calibração, você vai treinar advogados e aí você vai ter sua equipe, sabe? E aí essa funcionalidade de você ter sua equipe remota, advogados favoritos, recontratando as pessoas que você mais gosta, se tornou um grande diferencial. Porque a grande questão é o seguinte, você vai contratar um advogado para colocar na tua empresa ou você vai contratar uma equipe de advogados fora para atender a tua empresa, né? Porque hoje, graças a Tem uma Deus, questão de contratação, de CLT, problemas trabalhistas lá na frente. E hoje, graças a Deus, estão surgindo mais opções. Se você for no Instagram aí, pesquisa aí, tem um tanto de advogado autônomo, escritório de advocacia especializado em fazer petições para outros escritórios. Estão começando a surgir outras plataformas. A concorrência é bom. É muito bom. Exato. E a diferença... E quando sobe a maré, sobe para todo mundo. E a diferença que eu gosto de dizer olha, tem mercado para todo mundo, você pode contratar direto seu fornecedor, só que se você tem um problema com ele, aí você vai falar que você não gostou, como é que é? Aqui, se você não gosta de alguém, você dá nota ruim, busca o outro. Então, acho que essa impessoalidade, essa possibilidade de recontratar profissionais é o nosso grande diferencial atual, mas o diferencial que vai ficar cada vez mais forte é isso das automações, da tecnologia. Qual é o teu maior desafio no momento? O maior desafio eu acho que é a inteligência artificial, porque é uma coisa muito... Tipo, que ou vai matar o nosso negócio, e eu gosto muito de pensar assim, ou vai ser a grande alavanca para levar a gente para o próximo nível. Então é o que a gente acorda pensando, a gente dorme pensando o que a gente pode fazer, e sempre com o objetivo de melhorar a qualidade, melhorar a logística. Porque hoje, por exemplo, se você for fazer uma pesquisa em média, um advogado, quando ele senta para fazer uma petição, ele gasta mais ou menos de 3 a 4 horas para fazer uma petição. Até, além do que, é um trabalho intelectual que exige foco somente naquilo, né? Mas assim, se eu separar tudo, de 3 a 4 horas, tipo, você consegue fazer uma peça na média, tá? Algumas menos, outras mais. E hoje a gente entrega petições em 4 dias. Tipo, que o pessoal já acha um prazo legal, assim. Mas dava para fazer em 4 horas. Então, tipo, acho que a gente tem um pouco dessa ambição, tipo a Amazon, de entregar mais rápido, com qualidade, e também de implementar mais tecnologia. Eu acho que são os desafios que entram aí para os próximos anos. Mabel, como é que surgiu o Chat Guru? A história é curiosa. O Chat Guru ele nasceu ali por meados de 2016, 2017. Antes de ser Chat Guru, a empresa era Folheto Digital, era uma solução. Como é que era? Folheto Digital. Folheto Digital. Não era uma agência e também não era um portal imobiliário. Trabalhava especificamente para o segmento imobiliário, gerando leads. E aí uma das coisas que a gente percebeu lá em 2016, 2017 é que
o WhatsApp era a principal forma de comunicação para quem estava procurando um imóvel. Olha que curioso, engraçado, né? E se pensou ali, para trabalhar a relação do corretor, de uma solução de WhatsApp que trouxesse automação para mandar as informações mais rápidas. Estatisticamente, a gente sabe que a gente aumenta em até 18 vezes a chance de você converter um lead se você responde em até 5 minutos. Eu diria que se você responder até em 2 minutos, você consegue pegar o cara no time. Daqui a 5 minutos o cara esqueceu que ele pediu um contato. Então você tem que ser um contato imediato. E quando o MVP do Chat Guru nasceu lá em 2017, onde foi dentro do Folha Digital, o próprio mercado imobiliário começou assim, cara, eu tenho um primo que é advogado que ele precisa de uma solução que nem essa. Ou a minha mãe tem uma clínica, ela precisa de uma solução de WhatsApp também. A gente começou a atender outros segmentos. O segmento de advocacia, ao longo desses 5 anos, foi o que mais cresceu, entendeu? O advogado, ele entendeu que ele precisa ser um empreendedor, mas a solução foi criada dentro do mercado imobiliário e a gente foi se adaptando, né, e fazendo esse movimento de se tornar uma ferramenta apenas do WhatsApp, que hoje é o Chat Guru, né? Então, o Chat Guru nasceu oficialmente em 2018, a gente completou 5 anos agora, e nesse crescimento, entendendo sobre inteligência artificial, entendendo sobre gestão também, que é o que a Edu faz, a gente está ali no meio do caminho como uma etapa para poder se relacionar com o cliente final do escritório de advocacia. E eu sempre faço a provocação, né, nas minhas falas, que é, se você olhar a sua empresa como um carro, né, como um veículo, você andaria no carro e faria uma viagem sem saber quanto de combustível você tem, sem saber se você tem um marcador de velocidade, sem ter as informações corretas, e tem muito advogado que está andando no carro sem as informações. E aí como é que ele vai saber onde ele vai chegar se ele não sabe quanto de gasolina ele tem? Como é que ele vai saber o tempo que ele vai demorar se ele não sabe a velocidade que ele está andando? E aí quando você começa a colocar as soluções que existem no mercado, você começa a ter as informações que você precisa para, consequentemente, você saber onde você quer chegar e você atingir o resultado. Diga uma coisa para mim, qual o grande diferencial da plataforma? Gestão de processo, gestão de atendimento. O Chat Guru é uma ferramenta conversacional, que é uma palavra difícil, né, e até confusa, de você conversar, que faz com que o escritório de advocacia, né, o empreendedor, ele possa ter gestão sobre as informações, sobre a comunicação do time, né, e conseguir alavancar as vendas. E também é uma ferramenta de mensageria, que você pode começar a organizar a sua base e começar a fazer envios segmentados. E isso você potencializa. Por quê? Se todos nós agora receber o e-mail, a gente não vai, pode até ver, mas não vai abrir o e-mail, vai até olhar o título. Se a gente receber SMS, a gente vai bater o olho, mas consequentemente não vai abrir. Mas eu tenho certeza absoluta que chega um WhatsApp agora, mesmo que seja um número que você não conhece, você vai ter a curiosidade de abrir. O WhatsApp é a ferramenta de comunicação. E o advogado que não entende que é uma ferramenta de vendas, né? Não é uma ferramenta só de mera comunicação, uma ferramenta de vendas, né? É a principal ferramenta de comunicação hoje. Eu conto a história, né, que no Dia das Mães eu não pude passar o Dia das Mães com a minha mãe, e aí eu liguei para ela no domingo, ela não atendeu, na segunda-feira eu liguei, né, realmente ligação de operadora, e ela já foi desligando assim, eu não gosto de ligação, manda mensagem no WhatsApp. Eu fiquei, meu Deus, nem minha mãe mais quer falar através de uma ligação, quer falar. E qual o maior desafio do Chat Guru hoje? O maior desafio é trazer também, assim como o Gabriel estava falando sobre a questão da IA. A IA, ela está chegando, tem muita gente já querendo utilizar a inteligência artificial para poder fazer um processo de qualificação. A gente entende a IA como um facilitador para poder ajudar, principalmente quem está fazendo um atendimento, a ter a resposta mais rápida, fazer uma análise ali mais assertiva. E hoje a gente também está testando ferramentas de IA e colocar para poder rodar, para ser um facilitador, não tirar a oportunidade de alguém trabalhar. Pelo contrário, a gente entende que se essa comunicação ela acontece 7 dias por semana, 24 horas, tem cliente, Cristiano, que às vezes ele decide fechar um contrato 2 horas da manhã, porque está com um problema para ser resolvido, e se alguém atender ele 2 da manhã, nem que seja uma automação, ele toma a decisão. Principalmente no criminal, né? Sim. No criminal, se o advogado trabalha na madrugada, ele fecha muito negócio. Mas em qualquer segmento, imagina uma pessoa que decide se divorciar 2 da manhã, e alguém atende 2 da manhã, nem que seja uma automação. Cara, vou contar uma coisa aqui. Aconteceu comigo há uns 4 anos, isso me marcou demais. Na época, eu tive que fui buscar um acompanhamento médico para resolver aquela parada lá. Eu acordei de manhã no sábado, o meu telefone tinha brincando umas 100 mensagens. Né?
ou seja, eu não tinha ainda desenvolvido as certas expertises no Google que eu tenho hoje. E qual foi o meu erro à época? Eu deixei uma campanha de divórcio de direito de família rodando 24 horas. Ou seja, se alguém pesquisasse de madrugada, ia aparecer o meu anúncio. E eu não trabalho de madrugada, pô. De madrugada eu costumo dormir, não é? Acordei de manhã, várias mensagens de uma senhora, Edu. Ela passou a madrugada inteira apanhando, cara. No caso de violência doméstica, o primeiro anúncio que apareceu foi o meu. Ela começou a ligar a madrugada inteira. Cara, a hora que eu acordei no sábado, foi lá o telefone 9 horas da manhã, um monte de mensagens. Cara, aquilo me fez tão mal. Porque eu não tinha me atentado na época que eu poderia segmentar a campanha no horário X, né? Mas a necessidade de ter algo automatizado, né? Capaz, eu fui parar num... Eu me senti tão culpado de a mulher tentar buscar ajuda de madrugada e eu não ter conseguido atender, porque na idade eu não sabia, né? Sim. Mas imagina só você deixar um áudio gravado com a tua voz e falar, olha, esse horário a gente não tem um atendimento, mas pela manhã eu vou entrar em contato com você para que a gente possa continuar a conversar. Um áudio como se não fosse encaminhado, um áudio nativo, já traz uma experiência ali mais humanizada. A gente sempre, essa relação, muita gente fala assim, eu não quero colocar um robô para poder atender. E eu concordo, eu acho que as pessoas elas querem esse atendimento. Mas o bot, até o momento, ninguém nem percebe que é bot. Sim, dependendo de como você configura aí, as pessoas não têm a percepção que ali é um robô que está falando. Então, essa humanização, você realmente ser interessante, sem parecer interesseiro, às vezes você quer focar no negócio, mas não se preocupa em ouvir a pessoa, né? E a gente tem vários assim, cases de entendimento, que um bom atendimento, mas o bom atendimento, pessoal, não é atender somente bem, atender bem é obrigação, mas é você... Atender rápido e você fazer as perguntas certas, para poder você entender a real necessidade daquela pessoa. Se é um lead que vai realmente... Cara, você falou algo importante aí, uma estratégia de venda, né? Atender rápido, demorar muito ele já vai para outro, e saber fazer perguntas. Sim. As perguntas certas. Por quê? Porque é a qualificação da oportunidade. Então, muitas vezes, eu vi um advogado contando uma história que ele a gente falou sobre a questão de divórcio, né? Que ele atende nessa questão de advocacia familiar e a esposa estava querendo separar do marido porque simplesmente ele estava, na época, estudando e tudo, e não estava dando atenção, estava fazendo mestrado, ia viajar, e estava sentindo essa falta de atenção por parte do marido, assim, mas é isso o motivo? Não será que não seria importante para a senhora conversar com o seu marido e tal? Ele não focou na questão de pegar cliente para poder vender. Uhum. Ele focou em realmente entender a necessidade e atender. Essa mulher ela já me indicou para 15 pessoas diferentes. Por quê? Porque eu entendi a necessidade e fui para conversar. Então, muitas vezes, você não vender uma oportunidade de você fazer negócio. Eu gosto muito de um conceito, de um livro do Napoleão Hill, né? Na realidade, como foi a estrutura do Napoleão Hill. Ele entrevistou diversas pessoas de sucesso e traçou características. Você trabalha com um número razoável de escritórios de advogados, o Gabriel também e o Edu também. Na sua opinião, quais seriam as 5 características aí, habilidades, hábitos, pela experiência que você tem de plataforma? Você tem acesso a dados. O Edu acho que é um dos caras que mais tem acesso a dados de advogados no Brasil, né? Porque ele tem acesso à plataforma. Pelos dados que você tem, como é que você traçaria aí umas 5 características, habilidades e hábitos dos advogados de sucesso? Curioso tu me perguntar isso, Cristiano, porque... É uma coisa que se a gente traçar um ponto comum, e se o advogado entender isso, o ponto comum, se ele modelar esses caras, é totalmente possível, porque é treino, tá? É verdade. Não, mas... isso que o Mábio faz é essencial, a questão do atendimento humanizado, né? De tu saber lidar com os problemas que... Enfim, o advogado é aquela mola, né? Que aguenta as tensões da sociedade e mantém a gente conseguindo conviver em uma sociedade, enfim, né? Em harmonia. Ou pelo menos numa situação suportável, né? Mas assim, Cristiano, a gente esse ano conseguiu investir, né, deslocar um orçamento de quase 100 mil reais para a pesquisa em cima desses dados. E hoje a gente já tem uma base de dados de uns 2 mil advogados, alguns escritórios que já estão com a gente há 5 anos, né? Então a gente separou ali os 192 escritórios dos 2 primeiros anos que tiveram maior sucesso.
E vários já passaram de R$1 milhão de receita, enfim, né? Começaram com a gente lá no iniciozinho com 100, R$200 mil de receita. Hoje tem foram mais de evoluindo. 2.000, 3.000 escritórios. Vocês mapearam 192 e pegaram as características desses. Isso, não. Os dados têm que ser bem higienizados, porque nem todo mundo faz os registros, né? Então, às vezes não dá para fazer com todo mundo. E aí, o que a gente percebeu, grotescamente, assim, a grande diferença é a questão da produtividade. E aqui, se a gente for pensar, nós estamos falando de produtividade. Produtividade na produção jurídica, na controladoria, talvez, né? Produtividade no atendimento, rapidez, eficiência. Esses dias eu falei sobre produtividade do setor comercial num outro evento que a gente foi. E o pessoal falou, nunca tinha pensado. Eu penso produtividade na velocidade que os caras fazem petição, né? Então, a questão da produtividade é o primeiro, porque ela vai te dar a margem no final do lucro operacional, entendeu? E esse lucro operacional, para quem não tem, né, não herdou vultuosos valores para investir no escritório, ele é essencial para que tu tire uma parte dele e invista no marketing, né? Então, a gente sabe que quem está no digital está crescendo mais rápido, no geral, isso é um fator determinante, ajuda muito a acelerar, mas o marketing presencial hoje, eu vejo dando mais resultado. O advogado tem que entender fazer, que o digital entendeu? é uma ferramenta para potencializar. Exatamente. Então, na verdade, a questão da prospecção é relevante, mas ela tem que ser a que te gera menor custo de prospecção. Alguns escritórios e advogados têm talento para o presencial, né, para o offline, alguns têm mais talento para o digital. Tem que seguir o que é melhor para ti, entendeu? Mas, basicamente, a questão da produtividade está no centro de tudo, né? Então, se tu me falasse assim, 5 coisas que tem que ter produtividade no marketing, produtividade no fechamento, na produção jurídica, no financeiro e no Por trás da produtividade tem um conceito de uma visão empresarial, né? Que eu sempre falo para todo mundo. O cara que trabalha como mero advogado tá lascado. Ele tem que ser empresário do direito, né? E aí, Gabriel? Me traça aí as características todos os seus clientes que você tem lá, Eu concordo pela muito convivência com eles, quais seriam as características desses advogados que se distanciam dos outros? Eu concordo bastante com a produtividade. Eu acho que, poxa, se você não for produtivo, você não vai a lugar nenhum. Fiquei pensando assim, enquanto o Edu falava, né? Bom ter sido o segundo, que eu já tive mais tempo aqui para ter algumas ideias. Mas eu acho que talvez um dos mais importantes é conhecer bem o seu cliente. A gente tem um cliente em comum, chama Jonas, é um dos advogados que eu mais admiro, assim, por toda a visão que ele tem de advocacia. E o Instagram dele é Jonas Advogado, com advogado, não advogado, porque ele conhece o cliente dele. E ele, tipo assim, ele quer passar uma visão, tipo assim, eu tô aqui pra toda hora, não precisa me chamar de doutor, não. Eu sou, tipo, tô contigo pro que você precisar, sabe? Então ele tem uma sensibilidade, ele conhece o cliente de uma forma que faz com que ele seja diferente. Ele é uma pessoa cativante por isso. E ele consegue, naturalmente, ter mais sucesso fechando clientes dentro da área dele. Então eu acho que, tipo, conhecer bem o cliente é uma coisa, assim, muito importante. E aí, eu acho que, assim, a gente fala... Acho que tem 2 modelos de advocacia, né? Eu tenho alguns amigos também que eles atuam muito nesse mercado de boutique, de contencioso estratégico, porque eles fazem, sei lá, uma petição por mês. Tem em Belo Horizonte tem um professor famoso, né, Humberto Teodoro Júnior, processualista, sei lá, um parecer do professor Humberto deve ser centenas de reais, centenas de milhares de reais. Ele vai trabalhar com um caso da vida dele, e naquele caso ali ele vai ficar ali o dia inteiro, ele é só um jurista e ele vai ganhar muito dinheiro por isso. Só que eu acho que você ganhar dinheiro só sendo um jurista igual o professor Humberto é mais difícil do que você investir em marketing, em gestão e outras coisas. Ganhar na escala. Porque, poxa, para você ganhar dinheiro igual o professor Humberto, você vai ter que ser o melhor processualista do Brasil. E, tipo, para você ser o melhor processualista do Brasil, você tá brigando com mais de 1 milhão de advogados que querem ser o melhor ali tecnicamente naquilo. Agora, se você soma, além da sua expertise técnica, uma expertise em marketing, em gestão, inovação, talvez no todo, pode até ser que tenha alguém ali que seja um pouco melhor que você ali no direito processual civil, por exemplo, mas tem alguém aqui que atua em previdenciário, que tem um escritório digital, que tem um atendimento humanizado, porque esse todo vai fazer mais diferença do que só a parte jurídica. Então eu acho que entender bem o cliente é muito importante,
entender as diferentes áreas do negócio do escritório, sim, porque o escritório é uma empresa e tem várias áreas, e não só ficar olhando só para a área jurídica. E eu acho que, por fim, acho que é um bom entendimento de... Isso aqui é um plus que tem várias pessoas que têm sucesso sem ter isso. Mas quem entende bem de modelo de negócio mesmo, de gestão, a pessoa ela vai à frente também, porque ela vai ver os números, né, que você estava até falando aqui anteriormente, e aí ela vai tomar decisões com base em dados. E para ti, Móbil? Quais são as características aí dos advogados de sucesso? Eu ganhei vantagem que eu dei para poder ouvir os dois, né? É. Mas, assim, foi muito claro, de todos aqueles que a gente conversa e percebe que está tendo um resultado extraordinário, é que, investe muito em educação. Todos que eu conheço, sem exceção, eles investem milhares de reais aí, com certeza mais do que 3 dígitos por ano, entendeu? Em ele continuar aprendendo. Estar na mentoria, estar nos eventos, buscar conhecimento. Ele não está satisfeito com o conhecimento que ele tem. 2, é extremamente conectado. Todos os escritórios que estão tendo resultado hoje, nos últimos 5 anos, são escritórios conectados, ou seja, estão entendendo onde está acontecendo, por que caminho a advocacia está seguindo, e ele está investindo em tecnologia e principalmente ele está tendo melhor produtividade, coisa que eu falo muito, produtividade de tempo, de gestão, de eficiência. 3, esse cara, ele entende de processo. Mas quando a gente fala processo, não é processo do direito, não. Processos internos. Processos internos. Ele entende como é que funciona a máquina dele. Ele entende o escritório dele realmente como uma empresa, como um negócio. E como negócio, aquele negócio tem que dar lucro. E ele está construindo a liberdade financeira dele através desse trabalho. 4, esse cara, ele entende que ele é um influenciador. Ele precisa falar com as pessoas, porque eu sempre gosto de brincar dizendo que quem é o melhor dentista? É o cara que mais aparece, ele é visto, ou é o cara que mais estudou e tem um conhecimento, que fez até uma especialização lá fora? É o cara que as pessoas conhecem. O McDonald's não é o melhor hambúrguer, mas é o mais conhecido. A advocacia hoje não é mais de conhecimento. Sim, vou falar com calma isso. Ter conhecimento é obrigação do advogado, né? Tem que estudar todos os dias. Mas hoje, o advogado que de fato tem resultado, tem sucesso, é muito aquele que sabe trabalhar o reconhecimento. Tem brilhantes advogados aí, extremamente capacitados, que dominam muito, só que ninguém reconhece que eles dominam. Sim. E tem advogados, assim, medianos, vou dizer medíocres, que dominam arroz com feijão ali, mas sabem se posicionar no digital, sabem construir reconhecimento. Então, esse conhecimento e reconhecimento é algo que tem que caminhar junto. O conhecimento é obrigação do advogado, mas se ele não souber trabalhar a marca dele, o posicionamento, a gente está falando sobre branding aqui no carro, né, que a gente está vindo para cá, a construção da marca dele, do nome dele, esse advogado vai ficar para trás. Sim. E trabalhar relacionamento também, porque o negócio de advogado, ele não finaliza quando o cliente fecha o contrato, ele inicia o relacionamento ali. Então, se ele entende que ele precisa sempre estar conversando com esse cliente dele e posicionando lá com o sistema de gestão na DVBox, como está o andamento do processo, para esse cliente ele se sentir acolhido e principalmente ter as informações, você vai ter uma baita de uma oportunidade de você conseguir mais indicações, porque você está trabalhando bem a satisfação do teu cliente. E pasmem, um dos principais motivos, esse dado eu quero até que a gente está fazendo o levantamento junto com as OABs e todas que eu falei, o número é assustador. Em média, de 88% a 90% das reclamações que existem, ou seja, em cada 9 reclamações, cada 10 reclamações, 9 acontece por falta de retorno do advogado ou uma resposta demorada. Ou não tem retorno, ou falta de resposta. Tem advogado que, outro dia um camarada, acredite se quiser, falou assim, eu não mando o contrato pro meu cliente não. Como é que você não manda o contrato? Tá? Pois se ele ler, ele não vai assinar o contrato. Né? Olha o nível da advocacia. Teve um que foi pior. Teve um que falou assim, eu não entrei com recurso pro meu cliente não, pois na minha cidade não tem tribunal. Eu falei, na sua cidade não tem tribunal? Me traduz isso. O cara mora no interior lá do Mato Grosso. Eu falei, cara, mas não tem mesmo, é na capital, online. Imagina, cara, o nível da advocacia. Como é que um cidadão desse passou no exame da ordem? Eu vou te contar uma aqui, Cristiano, que é interessante. Du? Dentro do Chat Guru, a gente tem um módulo de funil que ele permite que você tenha uma visão de CRM. Não é substituir um CRM ou ser um CRM, não. É pelo menos ter o básico de você ter ali um Kanban para poder você controlar. E a gente, lá durante a implantação, durante o time lá de CS, faz esse mapeamento, é impressionante quanto o advogado deixa dinheiro na mesa. Sabe por quê? A gente pegou um caso específico do advogado que ele falou assim, cara,
ferramenta de vocês é cara, entendeu? É um absurdo pagar, porque a quantidade de pessoas que ele tinha, quase R$1.000. Eu falei, tá, mas você já parou para poder pensar como é o seu processo de venda? Eu disse, não sei. Como é a taxa de conversão? Não tenho. Qual é o teu MRR? Qual é o LTV que fica? Eu não tenho essas informações. E a gente começou a falar sobre isso, ele, não, beleza, vou colocar. E aí logo na primeira semana, quando ele colocou o funil, o cliente entrou em contato, pegou a informação e tal, sabe onde é onde não estava convertendo? Na assinatura do contrato. Porque o cliente dele tinha dificuldade de abrir e fazer a assinatura digital. Aí eu falei, quando ele entendeu isso, ele começou a colocar uma pessoa e uma mensagem automática depois de 30 minutos que foi enviado o contrato com o nome da pessoa, né? Exemplo, primeiro nome, Ana, precisa de ajuda para poder assinar um contrato? Se precisar de ajuda, a gente entra em contato com você agora para poder te ajudar. Quando ele fez isso, pasme, ele escalou o fechamento dele em 1.400%. Ou seja, ele fez 14 vezes mais contrato, porque ele entendeu que o gargalo dele estava na assinatura do contrato. Ó, o pano de fundo disso tudo é uma visão da advocacia como empresa, correto? Como empresa, acho que o maior dificuldade do advogado, primeiro, ele nem enxerga dessa forma, mas todos os escritórios de advocacia têm uma cultura. Mas muitas vezes o advogado nem sabe o que é isso. Como é que você enxerga essa cultura empresarial? Bom, cultura é um tema muito caro para mim. Eu vejo que a gente, na verdade, quando forma um grupo, né, ele vai se transformando em time, criando relacionamentos e muito a partir do que os líderes, né, os fundadores daquele grupo, daquela empresa, aquela organização propõem, né, trazem, se identificam, né. Então, para te construir a cultura, na verdade, tu vai extrair aquela cultura daquele grupo que já existe e reforçar ela. Então, muito se reforça, a gente tem na DVBox, lá no meu escritório também, além dos valores culturais, os antivalores, né? E os antivalores são seis antivalores, e a gente diz assim, ó, só vai ser alguém demitido da empresa se infringir um desses 6 antivalores, né? E só vai alguém crescer na empresa se respeitar os valores, se andar em conformidade com os valores. Então, existem processos, existem rituais onde a gente constrói essa cultura, e a questão do propósito também, né, muito importante. Mas trazer essa questão do propósito para a operação é o grande desafio, né? Como é que tu vai aplicar todos os dias, em todos os contatos, os touches entre as pessoas, com os clientes, a questão, toda essa de propósito que tu está trazendo. E hoje eu vejo, muito tempo eu resisti num SaaS, na DVBox, uma empresa de tecnologia. CS é uma questão muito normal, muito comum. CS, né? É o Customer Success, Isso. É o profissional que acompanha o sucesso do cliente. Exatamente. Que é um profissional hoje que nos escritórios de advocacia moderno tem um profissional desse, porque não é só assinar um contrato. A advocacia hoje é muito além de uma petição. Você tem que entregar uma experiência para o teu cliente. Exatamente. E o Customer Success, né, o consultor de sucesso, vamos dizer assim, dentro do escritório de advocacia, para mim, há 1 ano, 2 atrás, era um desafio, uma utopia até, não caberia. Hoje eu vejo que é indispensável. E se tu não tem como pensar o sucesso do cliente no teu escritório, então tu tem que rever o teu escritório. E eu estou vivendo esse momento no meu escritório. Imagina, depois de 15 anos advogando, a gente está implementando e mudando toda a funcionalidade de CS, né, de sucesso do cliente. Então eu vejo os vídeos do Malbe aí falando bastante sobre isso, né? Vejo também o desempenho aí da Freeló crescendo e acelerando bastante, tanto em questão de qualidade e de volume, né? O que o escritório pode fazer. Se parar pra pensar essa galera aqui, ó, Chat Guru, Freeló, a DVBox, a quantidade de pessoas que geram nesse, né, de empregos, de colaboradores, de pessoas nas plataformas, né? Vocês 3 aqui, eu tenho certeza absoluta, vocês têm uma responsabilidade gigantesca com o mercado. Exato. De desenvolver um novo mercado, né? E continuar fomentando. Não, então, só para finalizar, né, a gente estava citando branding e cultura. Eu acho que branding e cultura são coisas que andam ligadas, né? A marca tem que refletir o que o time é e o que o time passa para os clientes, senão vai acabando no ruído, vai acabar gerando até algumas avaliações negativas no Google, né? Sim. Como é que você vê a questão aí Eu adoro esse da tema cultura? também. Eu acabando o ciclo da Freeló algum dia, se acabar, esse tema é tão... Eu gosto tanto dele que eu viraria consultor de negócio, de cultura. Eu gosto bastante de conversar sobre isso. Eu acho que, primeiro,
cultura é o que acontece no dia a dia do seu escritório. Não adianta ser o que você fala, mas se você consegue ter o discernimento de entender os comportamentos que estão acontecendo, que são bons, e os comportamentos que não são bons, e você especifica isso, você começa a ter mais controle sobre a sua cultura. Porque é como se você... Eu gosto muito de... É como se fosse um sinal de trânsito ali, vermelho, laranja, amarelo e verde. Então, o que está acontecendo hoje que eu gosto? O que está acontecendo que precisa modificar? E o que está acontecendo que tipo, não poderia acontecer? E aí, a partir disso a gente vai definindo, né? Então, na Freeló, por exemplo, a gente gosta de colocar a nossa missão, nossa visão, nossos valores. A gente gosta de exemplificar quais são os nossos valores. Só que a gente vai mudando, a gente tem quase 6 anos de empresa e a empresa que nós somos hoje não é a mesma que a gente era lá no início. Então, de tempos em tempos, a gente gosta de dar uma repaginada em algumas coisas, gosta de relembrar alguns comportamentos que a gente valoriza e comportamentos que a gente não valoriza. Então, acho que assim, se o seu escritório ainda não tem uma cultura bem definida ou se estão acontecendo coisas que você não gosta... Você sabe ou não, mas o seu escritório tem uma cultura, tem um hábito. O que eu te indicaria pensa no que está... Coloca um papel. Sinal, pensa que você está no trânsito, sinal vermelho, laranja, amarelo ali e verde. O que tem que continuar acontecendo, o que tem que ser modificado, o que tem que ser interrompido. Comunica com todo mundo isso. E eu acho que cultura é um pouco o que você quer. Eu acho que tipo, tem coisa que não tem tanta explicação também. É óbvio que se você quiser só uma coisa assim, uma cultura que é tóxica para as pessoas, você não vai engajar as pessoas, assim. Mas, assim, tem coisa que vai ser única. Às vezes, por exemplo, na nossa cultura na Freeló, a gente valoriza o happy hour, por exemplo. Happy hour é um momento legal, a gente gosta. A gente faz questão de tomar uma cerveja com as pessoas, de tomar um cafezinho ali, de ser amigo comer um pão das de pessoas, queijo. de comer um pão de queijo. Assim, a gente valoriza isso. Sei lá no Chat Guru, eles são 100% remotos, eles valorizam outras coisas. E não significa que a gente é melhor ou pior. Mas, assim, é uma especificidade da nossa cultura. E eu acho que o desafio do gestor é atrair pessoas que compartilham das ideias que você busca. Então, eu acredito nisso. Esses são os comportamentos que eu valorizo, esses são os comportamentos que eu não valorizo. Eu ser claro, e aí eu vou fazer com que eu encontre pessoas que acreditam nisso também e vou fiscalizar para ver se está havendo o cumprimento dos valores ou não. Eu acho que é mais ou menos isso que eu farei de cultura. Como é que você enxerga aí a cultura? O happy hour a gente gosta também. Somente estando remoto, quando se encontra, é festa. Eu sempre falo que cultura é como as pessoas elas se sentem e, de fato, o que acontece, você define a cultura ou não. Antes do Chat Guru, eu trabalhei na empresa que vi uma menina que era secretária executiva. E a cultura dela era tudo tinha um processo e tudo tinha uma burocracia. E ela teve que aprender rápido que as coisas funcionam de maneira diferente. Então, quando você tem um ambiente que propicia a facilidade à comunicação, você tem uma excelente comunicação. Quando você chega num ambiente que tudo é muito burocrático, a cultura daquele lugar é de burocratizar e não facilitar. Então, hoje as empresas modernas, elas entendem, elas percebem que as coisas acontecem de maneira muito rápida. Então, a eficiência, você ter uma boa comunicação, você fazer com que as pessoas elas tenham um sentimento que elas participam, né? Elas estão dentro de uma comunidade. Hoje, todo mundo quer estar dentro de uma comunidade. O G10 é uma comunidade. Sim. O Jogar 10X é uma comunidade. Por quê? Porque todo mundo tem as mesmas dores. E nossos colaboradores também, eles têm desafios. E a empresa tem que estar sensível a isso, a entender a cada vez mais, tá melhorando e está trazendo ali um engajamento. E quando tem engajamento, quando as pessoas elas entendem onde a empresa quer chegar e quais são os objetivos, as entregas elas são naturais e cada vez a gente escala. Então o desafio de todos nós aqui é ter um time cada vez mais engajado, um time cada vez mais produtivo, independente se está trabalhando presencial, trabalhando home office, em ter processo muito bem definido para poder deixar as coisas claras e principalmente rápidas, né? Imagina só, o Edu, ele pede desenvolvimento, o cara fala assim, Edu, daqui a 2 anos. Não existe isso, não tem 2 anos. Cara, o que a gente vai colocar? O que a gente vai priorizar? Daqui a 2 meses tem que estar rodando, porque o cliente está esperando isso. Então, hoje, a cultura é justamente aquilo que acontece, que você não percebe, está no dia a dia, e todo mundo está ali fazendo aquela mesma coisa e as coisas tendem a acontecer. Edu, para deixar uma mensagem ao futuro, e indica um livro aí também.
Bom, eu acho que a gente vive num país de um dos maiores... que existem muitas oportunidades, mas essas oportunidades decorrem de grandes problemas sociais, de graves situações que nem tu relatou da tua cliente que te ligou na madrugada, né, apanhando aí, enfim, que é uma coisa muito comum. E eu vejo, né, que a velha advocacia, ela não dá muita bola para isso. Ela se preocupa mais com a doutrina, com a regra do direito, o positivismo lá da lei, enfim, toda aquela cultura que a gente traz à faculdade. E a nova advocacia, essa nova geração de advogados, vinculada à tecnologia, à inovação, mais pensando no futuro do que no passado, essa geração ela tem o dever de começar a se preocupar com esses problemas sociais e de criar soluções que não é só para criticar, né? Porque criticar é muito fácil, mas quero ver resolver, né? Cada um no seu nicho, cada um no seu mercado. E eu acho que a gente... Eu sempre tive uma visão muito rebelde, assim, das coisas, né? De querer mudar, de querer transformar. E chegou num momento da minha vida que eu vi que não adianta criticar quem tentou fazer antes, né? Tu tem que tentar fazer uma coisa nova, construir uma coisa nova, criar uma coisa nova que vai, de fato, solucionar aquilo. Então, as grandes mudanças vêm dos designers, dos engenheiros, né, das pessoas que inventam esses futuros, né? E aí, uma das coisas que e já falando do livro, que eu mais me surpreendi nessa minha trajetória como gestor, foi quando eu me deparei com um livro que chama Reinventando as Organizações, Frederic Laloux, que é sobre autogestão. E eu acho que tem uma questão aí muito grande da gente conseguir se encontrar como ser humano dentro da empresa e perceber que as empresas só precisam existir se elas forem realizar nossos sonhos, né? Fazer a gente se desenvolver, crescer. E todos os colaboradores, não é só os sócios, né, só os fundadores, ela tem que servir para todo mundo se realizar. E deixa eu fazer o merchan também aqui, né? Eu queria indicar, além do Reinventando as Organizações, o meu livro, Otimizado, o Escritório. Eu tenho um livro, sabia? Eu tenho um livro. Coisa boa. Se não me engano, de capa azul, não é? Deixa eu assinar ali depois. Se não me engano, de capa azul, não é? Isso. Eu tenho o livro. Acho que é bem interessante para quem está investindo em gestão, quer fazer o escritório crescer, vai dar uma visão estruturalista, assim, do escritório e mais focado na questão econômica aí, focando na receita, enfim, na geração de margem pro escritório crescer. Edu, para quem não te conhece, a DV Box no Instagram, tranquilão. E o teu Insta pessoal? Eduardo.Ketz, K-O-E-T-Z. Era o que era o escritório, era o case do direito previdenciário, né? Eu achava que falava coetes. Não. Na minha... No mineirês. Eu achava que era legal. Ketz, tipo queijo, né? Fala com o Q fechado. Mas pode ser com coetes também, não tem problema. Na verdade, do alemão veio com co, né? Então... Nome chique, né? Tem que saber falar como que fala, né? Imagina só o nome do escritório, já é 1.000 conto consulta. Obrigado, viu, Edu? E aí? Primeiro, um comentário sobre o Reinventando as Organizações. Esse livro é fenomenal. Eu baseei muito nele para criar a cultura da Freelance. No momento de fundamentar a cultura, ele fala lá do termo das organizações Teal, que é o tipo de organização que ele fala que é mais evoluído. Dá alguns exemplos, acho que, salvo engano, das Apos, um exemplo bem legal. Vale muito a pena. E aí revejam, sabe, o que vocês valorizam, o que vocês não valorizam. E o que eu já adianto quer ter uma cultura mais evoluída, a gente, como gestor, como sócio, a gente tem que ser pessoas mais evoluídas espiritualmente. Tipo, a gente tem que tolerar coisas que a gente não está conseguindo tolerar, ser mais paciente. É um exercício bem legal. Agora, de livro de indicação, eu indico Tomorrow's Lawyers. Tem o livro do professor Richard Susskind. Ele veio ano passado aqui, inclusive, palestrou, na verdade, no evento da B2L, que é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. E o Richard, ele é um dos maiores futuristas do direito. Ele tá falando tudo que está acontecendo agora, já num livro de alguns anos atrás. E tem o pessoal bem bacana aqui do Brasil, o Bruno Ferguson e também o Giovanni. Esqueci agora o terceiro autor do livro, mas eles fizeram estudos em homenagem ao professor Richard, chama Advogado do Amanhã. Vale a pena dar uma lida sobre isso. E o que ele fala lá, o meu recado final, recado para o futuro, é que assim... Gente, pode parecer piada de mau gosto, você pode achar ruim, mas os clientes querem serviços melhores, mais baratos e mais rápidos. É isso. Você pode ficar chateado, você pode reclamar,
mas é isso que o mercado quer. E a única forma de você entregar isso é mudando sua forma de trabalhar. É sendo mais produtivo, é usando tecnologia, é usando mais inovação. Se você não fizer isso, você vai ser engolido. Então é essa que é a visão de futuro do professor Richard. Ela pode ser ruim, mas é o que tem, e eu acho que assim, mesmo com dificuldade, se você abraçar a tecnologia, você vai ver assim, putz, dá para fazer 10 vezes mais, dá para fazer 100 vezes mais com o mesmo investimento que eu fazia antes. Então você vai ter que mudar seu pensamento sobre a advocacia. O Insta... Edu. Deixa eu fazer só uma parte, porque o Tomorrow Lawyers do Susskind foi o livro que fez eu idealizar a DVBox, né? 2012. Qual é o nome do livro? É Tomorrow Lawyers, Advogados legal. da Manhã. Uhum. Legal. Muito massa. Muito bom mesmo. É um livro muito, muito bom também. Eu li no início da Freelaw, assim, já tinha fundado, mas assim, deixa eu ver o que eles estão falando sobre isso. O Instagram da Freelaw é freelaw.work de trabalho. Sigam lá. Podem me seguir também, é gabriel.g.magalhães. Não sou tão ativo aí como essas outras personalidades. Lá na Freelaw que o pessoal posta mais, mas de vez em quando eu vou postar alguma coisa lá também do Cruzeiro. Quem gosta de futebol, graças a Deus, a gente ficou na Série A. A gente ficou aqui na luta até o final. Eu tava em Minas esses dias, acho que tava tendo um jogo do Cruzeiro, foi gol, o cara do lado quase morreu lá de coração. Nossa senhora, a gente tava morrendo de medo, mas acabou o sofrimento, se Deus quiser. Deu tudo certo. E aí, um recado pro futuro e um livro, Malbi? Falou em livro, eu tenho uns 5 anos que eu aprendi a ler, né, assim, de verdade. O hábito, né? O hábito, né, de adquirir o hábito de leitura, porque antes eu falava assim, cara, não deu leio 2 páginas, fico cansado. E aí um amigo, ele, algum tempo atrás, falou assim, cara, deixa de ver TV e vai ler livro, você vai ver o que vai acontecer. Então o desafio era ler 1 por mês, e agora eu estou conseguindo ler 1 por semana. Eu acho que pensando no advogado, eu indicaria Receita Previsível, que é um livro fantástico. De vendas, né? De vendas. Eu acho que é um livro que você tem que ler. Recentemente eu li Essencialismo, que eu achei fantástico, sensacional. E mais cedo eu comentei aqui nos bastidores que... Um livro importante para o advogado, muitas frentes, é a vez de eles concentrar numa só, né? Sim. E aí agora li o livro que foi da Editora Gente, lançado lá do Rodrigo Noll, que é Criando Clientes Vendedores, que eu acho que é um excelente canal de aquisição. Até só um rápido comentário, a gente viu um case de um escritório de advocacia, cliente nosso, o Chat Guru, que ele foca muito em aposentadoria especial para as pessoas que trabalham na roça e tal. O que ele faz como estratégia? Completa 1 ano que essa pessoa for aposentada, ele faz questão de mandar, já deixa um áudio gravado, parabenizando e tal, tudo certinho. Uma experiência, dizendo, a gente ficou muito feliz em estar junto com você, proporcionar a sua aposentadoria e tudo. Um áudio realmente para poder mexer com a emoção e o resultado é incrível. Não porque eles querem simplesmente conseguir indicações, mas isso foi acontecendo naturalmente, porque essa pessoa que recebe uma mensagem de aniversário, recebe uma mensagem ali comemorando aquela vitória, consequentemente essa pessoa ela vai falar, ela vai ser um promotor do teu negócio, as coisas vão acontecer e a gente fica a dica, né? Coloque no seu escritório, tenha essa rotina de entrar em contato com o seu cliente depois de 1 ano que você ganhou a causa para ele, que certamente ele vai te indicar muita gente e você vai potencializar o seu negócio. o Insta? Chat Guru Oficial, o meu é malbio.chatguru, já incorporei o nome para poder ficar mais fácil. Daqui a pouquinho nós vamos entrar com uma ação para incluir o nome Chat Guru dele na certidão. O nome, né? né? DNA. Ó, tem um livro que eu gosto muito, chama Hábitos Atômicos. Na página 16 do livro, ele fala muito o que a gente está falando aqui, né? Dessa melhoria constante, dessa melhoria de 1% ao dia. Se o cara tem essa habilidade, todo dia ele aprender algo novo e melhorar todos os dias, em 30 dias ele não melhorou 30%, porque tem os juros compostos, né, daquele aprendizado. E eu tenho certeza que esse podcast foi uma aula, né? Eu casei de propósito isso, né? Pegar 3 caras de tecnologia, 3 ferramentas importantes para o direito, e eu tenho certeza que foi uma aula de tecnologia, uma aula de direito para a galera que está acompanhando aí. Eu só gostaria de agradecê-los pela oportunidade. Daqui 1 ano a gente faz de novo, né? Num evento ainda muito maior e compartilhando muito mais experiências e expertises aí, tá bom? Obrigado. Pessoal, olha, esse foi o podcast com o Edu, do ADVBox, com o Gabriel, do Freelaw, com o Malbio, do Chat Guru. Siga essa rapaziada aqui, use as ferramentas, os caras são bons demais, né? E se você ainda não segue aqui no canal, segue o canal, ativa o sininho, para que você sempre possa receber mais conteúdos como esse. Eu vou deixar abaixo aqui, né, o link também das redes sociais dessa galera aqui, que com certeza tem muito para ensinar e compartilhar com vocês. Obrigado, viu? Valeu.